Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que gosta de comércio exterior, hoje eu vou dar 5 dicas para você vender mais nas feiras internacionais. É claro que quando nós vamos para uma feira internacional, nós precisamos ter várias outras coisas aí prontas que no decorrer do meu canal eu vou estar explicando para vocês. Mas o que mais importante quando você está na feira internacional é você entender que vocês têm que estar muito bem disposto. Mesmo que sejam feiras longas, como 3, 4, 5 dias, muitas vezes, nós precisamos fazer sempre primeiro, uma higiene mental quando a gente chegar. Isso mesmo, muitas vezes a gente está trabalhando com fusos diferentes, tem que chegar pelo menos 2 dias antes. Por que eu digo isso? Porque 2 dias antes você consegue o primeiro dia se ajustar, se você tiver algum atraso de avião. Eu, por exemplo, já tive casos de ter que ficar e perder conexão por um atraso do voo e da companhia aérea e ter que só viajar no outro dia em cima da feira. Então, eu já cometi esse erro de ter que, não, eu vou um dia antes da feira, ou o meu stand é rápido de montar e eu não preciso. Tente 2 dias antes. Por quê? Porque se você chegar bem disposto, você ainda pode fazer uma pesquisa de mercado. E isso é muito importante, porque na feira você vai ser questionado sobre o seu produto. Quem é que concorre com o seu produto no mercado que você está indo, né? Como é que funciona isso? A segunda dica que eu dou é: tente entender o preço local. Então, ou seja, você entender que quando você está falando numa moeda local, não significa que nós, brasileiros, vamos ganhar mais porque a gente está ganhando em euro e em dólar. Veja que o valor da moeda, dependendo do país que nós estamos, ela é uma moeda forte. E se essa moeda ela é forte, você tem mais como adquirir mais produtos, mais mercadoria, enfim, mais compra. Então essa história de dizer, veja, você vai estar ganhando em dólar e euro e aí você pode botar mais, porque lá eles são ricos, porque a gente consegue margem. Cuida um pouco, porque nem sempre, quando você vai fazer às vezes visitas e feiras em mercados que são com uma moeda forte, como Estados Unidos ou até mesmo Europa, você vai perceber que você vai ganhar de troco 1 centavo. Então, ou seja, para eles o dinheiro vale muito. Então não significa que, porque você está vendendo para fora, eles não entendem o valor do dinheiro deles. E isso é muito interessante. E a dica qual é? Entenda qual é aquele salário mínimo do país ou da região que você está indo. Porque em cima do salário mínimo você vai entender também como que é o funcionamento desse dinheiro no local. A terceira dica que eu dou: as feiras internacionais, normalmente você tem diversos países. Cuide um pouco na parte, principalmente, das culturas, que elas podem haver, por exemplo, alguns atritos, para você não se confundir. Então, nem sempre um brasileiro ele gosta de dizer que ele é da Argentina ou que ele fala espanhol. A gente diz, não, a gente fala português, a Argentina fala espanhol. Então, muitas vezes, quando você está tratando com países que você não conhece tanto, tenta não trazer abordagens que sejam complexas, como política, religião, cultura, às vezes até economia, porque vai dar a entender que você não fez a sua lição de casa. Então, eu já tive casos, por exemplo, de clientes estarem perguntando sobre a parte de religião em Israel. E hoje como é que está em Israel e Palestina? São assuntos muito delicados, que você trazendo isso para dentro de uma conversa, num primeiro momento, num stand, na feira que você está apresentando, eu não acredito que seja bom tom. Agora, é claro que se o próprio cliente ele explicar a situação, seja empático. A quarta dica que eu dou é vestimenta. Por mais que você tenha um estilo, por mais que você tenha não, eu sou mais despojada, eu sou mais isso, lembre-se, dependendo de certas feiras, você precisa estar adequado àquele público. Se você vai de um uniforme da empresa, tudo bem, né? Mas sempre tenha, de repente, para as meninas, né, para as mulheres, um lenço, um detalhe, né, para as pessoas que gostam às vezes de maquiagem, uma maquiagem mais leve, né? Principalmente a parte muitas vezes até do jeito da roupa, né? Então, tentem sempre passar uma abordagem do produto de vocês em primeiro lugar. Ali naquele momento, não somos somente nós que temos que aparecer, mas principalmente a gente falar do nosso produto e a gente ter esse momento de falar do nosso produto. E a quinta dica que eu dou é a parte de entender a
como é a feira e a estrutura da feira. Porque o que acontece? Várias feiras que eu faço, e normalmente eu sempre peço, né, às vezes aquela saidinha, né, você só cuida pra mim que eu só preciso ir ali, né, em algum lugar. Normalmente eu chego mais cedo na feira. E por que eu faço isso? Eu chego mais cedo na feira porque muitos estandes que estão expostos na feira também podem ser meus clientes. Então, ou seja, você consegue aumentar a tua visibilidade, você vai lá no primeiro dia ou no dia da montagem do stand. Por isso, lá voltando na minha primeira, né, dica, chegar antes e não no dia da montagem, você acaba tendo muito tempo mais de pesquisar. Pesquisa também, né, sobre a parte de como são as estruturas, bater foto, entender como que é o complexo de cada, por exemplo, você vai numa feira como a Biofar, né, que é uma feira orgânica na Alemanha, em Nuremberg, é grande. Então, quando você chega lá, são 9 pavilhões para você visitar. É uma feira grande, então quando você tem 9 pavilhões para você visitar e você tá sozinho muitas vezes no seu stand, chega antes e sai depois. Eu sei que muitas vezes nós nos envolvemos com os colegas ali em volta, mas lembre-se, quanto mais você estiver envolvido com o seu produto, quanto mais você estiver envolvido com o seu projeto de levar o seu produto para mais clientes, mas você precisa muitas vezes de fazer o sacrifício de não tomar cervejinha no final do dia. Então eu deixo sempre essas dicas, obviamente que são muito mais informações que você pode querer, e eu estou sempre à disposição. Então se você quiser, é só você aqui comentar, né, e perguntar. E eu quero fazer uma pergunta. Quais são as dicas que vocês também dão quando vocês estão na feira, né? Vocês já tiveram algum tipo de situação que tiveram que se desenroscar? Eu já tive diversas e vou trazer para vocês aqui como que eu consegui solucionar algumas, e algumas eu não consegui solucionar. Mas enfim, eu só gostaria de agradecer o seu tempo. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento que eu tenho de 25 anos na área de comércio exterior, além de ser empresária. Eu sou a Alessandra Marcelino, muito prazer e muito obrigada. E eu te espero no meu próximo vídeo.